É muito interessante observar a congregação louvar. Sabe que as pessoas vêm à igreja, algumas delas saem como Abel, que depois que ofereceu a sua oferta e Deus aceitou, ele deve ter sentido um prazer imenso. Infelizmente, outras saem como Caim, que a sua oferta não foi aceita porque o seu coração não estava bem. Quero dizer uma coisa para os irmãos e aqueles que nos visitam: não há igrejas perfeitas, mas o Deus a quem adoramos merece honra, glória e louvor. O culto depende do nosso coração. O culto depende do nosso coração. Você pode voltar do mesmo jeito que você chegou, ou ainda pior, mas pode voltar dizendo: que bom ter estado na casa do Senhor com os meus irmãos. Isso é uma igreja de compromisso. Eu sempre tenho dito isso. Não é igreja para você se entreter. Nós não estamos aqui para fazer performance. O pastor não está fazendo talk show. O grupo de louvor não está fazendo performance musical. Nós queremos juntos louvar a Deus, estudar a sua palavra e fortalecer laços de compromisso e comunhão uns com os outros, com Deus e com a sua palavra. Então, aquilo que nós procuramos expor aqui para os irmãos é a palavra de Deus. Os irmãos podem não gostar, os amigos podem não aceitar, mas é a palavra de Deus e continuará sendo. E a palavra de Deus não volta vazia. Alguns têm sido impactados pela palavra e têm a vida transformada. As outras pessoas têm endurecido o seu coração e perpetuado numa condição de rebelião ou de indiferença em relação a Deus. Mas todos têm tido a oportunidade de ouvir a mesma palavra. Ela vai promover alguma coisa em nós. Ou nós endurecemos, ou nós nos abrimos e permitimos que Deus transforme a nossa vida. Há pessoas que são crentes, e eu acredito nisso, mas elas sofrem muitas aflições por escolhas que fizeram, e isso me dá pena. Eu quero ir com os nossos irmãos e amigos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, e lá vai falar uma coisa que talvez você nunca pensou nesta pessoa desta forma. Vai chamar essa pessoa de justo. Capítulo 2 de 2 Pedro está a falar do mundo e dos falsos mestres, daquela coisa toda, não é? E depois ele vai falar sobre juízo e misericórdia de Deus. E às vezes nós esquecemos que Deus é isso mesmo. Ao mesmo tempo que Ele traz o juízo, Ele também é misericordioso. E ele vai falar sobre o juízo sobre as cidades, no capítulo 2, 2 Pedro 2, 6, sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades de Canaã, não é? Que ele diz no versículo 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Não sei se vocês se lembram, mas no Gênesis, as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram o símbolo da corrupção moral e espiritual e tudo mais, Deus mandou fogo e destruiu ambas as cidades. Mas com uma exceção, diz o versículo 7, e livrou o justo Ló. Talvez nunca pensou no Ló como uma pessoa justa, mas Pedro está dizendo que Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Sabe, às vezes nós não temos uma noção de quem é o Deus da Bíblia. É um Deus que equilibra justiça e misericórdia. É um Deus que salva, mas é um Deus que é justo e santo e não admite
pecado. Sabe, eu fico pensando neste homem Ló. Ló era sobrinho do patriarca Abraão. Ele caminhou com Abraão. E eu creio que ele herdou essa fé, por isso que ele é chamado de justo, do seu tio, porque Abraão é o nosso pai da fé, um homem muito piedoso. Houve um momento na vida desses dois homens que um foi para um lado e o outro foi para o outro. E é isto, eu acredito que o Ló continuou temendo sendo uma pessoa justa, mas ele fez demasiadas concessões. E é por isso que ele passou pela aflição que passou. Tanto Ló quanto Abraão eram homens ricos, poderiam ser considerados o rei do gado daquela época, né? Eram pessoas que eles viviam da pecuária, não é? Só que era a pastagem, era natural, então eles eram nômades, mas ambos tinham rebanhos enormes. Diz Gênesis 13 que eles tinham tantos bens, não é, gado e tal, que a terra não podia sustentá-los. É interessante isso, porque o problema do Ló, de ele ter passado por essa aflição, foi devido às suas próprias escolhas. Por isso que eu digo, e nós estamos a encerrar o mês da família, sabe, nós esquecemos muitas vezes que Deus trata com famílias. Deus trata com a família de Abraão e Deus vai lidar com Ló. Só que, infelizmente, a linhagem de Ló, você vai verificar que não foi uma bênção, ao passo que Abraão e a sua linhagem se tornaram bênção para todas as famílias da terra. Eu tenho falado muito sobre isso com os irmãos. Às vezes nós temos uma visão muito limítrofe, circunstancial das escolhas que fazemos. Mas quando nós resolvemos escolher alguém com quem nos casarmos, quando nós nos casamos, nós não estamos tomando uma decisão imediata que só corresponde a nós agora. Se vamos constituir família, nós estamos trabalhando a questão da linhagem da família. Deus atua na linhagem. Eu tinha falado no culto passado e aparece no vosso boletim, por que a Bíblia tem tanta genealogia? Já viram isso? Por que a Bíblia tem tanta genealogia? Uma das genealogias mais bonitas que você pode ver é a genealogia do próprio Senhor Jesus. Deus vai tratando ao longo da história com as famílias, não é? E Ele vai fazendo o seu plano através de gerações de pessoas que se mantêm leais e fiéis a Ele e a sua aliança. Então, o que eu fico pensando é que as escolhas determinam também não só o presente, mas o futuro das nossas famílias. Por isso que eu digo para os jovens, olha, veja lá, eu digo às minhas filhas, veja lá onde amarra o teu burrinho, né? Quer dizer, veja lá os compromissos que assume com relação a futuro cônjuge. É objeto de oração. Eu como pai oro, não é? Aliás, nós temos que ter visão. Um missionário que já está com o Senhor, que foi um dos meus discipuladores, ele preocupado, ele orava pelo casamento dos seus netinhos, que ainda eram bebês. Atenção, isso é visão. Isso é visão, não é? É visão de que eu estou aqui, mas nós vamos perpetuando um legado geração após geração. Por isso, nós devemos saber fazer escolhas. O Ló escolheu mal. Veja lá, Gênesis 13, para voltar um pouquinho no tempo e na história. Por que ele afligia a sua alma? Foi por escolha própria. Ele podia ter escolhido diferente. Eu tinha dito lá, em Gênesis 13, diz que Abraão e Ló eram pessoas ricas e a terra não podia suportar que eles habitassem juntos. Por quê? Começou a haver aqueles conflitos e aqueles atritos entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Abraão era um homem de paz, era um homem generoso, era um homem que não queria saber de conflitos. Quando ele viu que havia tensões no meio dos empregados dele e do seu sobrinho, ele diz assim, não pode ser. Olha o versículo, capítulo 13 de Gênesis, verso 8, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Somos parentes chegados, não faz sentido a gente ficar brigando por espaço, por pastagem.
Então ele disse assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Isso para que a gente não brigue mais. Nós vamos continuar amigos, mas cada um vai seguir para que não haja atrito. Então aí o que aconteceu? O Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, a gente já falou sobre isso, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até onde? Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aí está a escolha que ele fez. Quando nós vamos fazer escolhas, meus queridos, é isso que eu queria recair hoje a minha reflexão. Quando nós vamos fazer a nossa escolha, nós temos que colocar na balança as coisas. O Ló, ele colocou apenas o econômico como critério. Não é? Ele diz assim: eu vou escolher aquilo que é o melhor para mim. O que é melhor para os meus rebanhos é um pasto bem regado. Então essa direção é boa. Por quê? Porque a pastagem abundante, olha só, ele viu as campinas do Jordão e era bem regada, não é? Então ele falou assim: é para lá que eu vou. Essa decisão foi baseada na questão do melhor proveito econômico que ele poderia tirar. Ou seja, ele falou assim: eu sou criador de gado, eu tenho muitos rebanhos, eu vou escolher a melhor pastagem, não é? Sabe que todas as pessoas que fazem negócios tomam decisão, e elas fazem uma avaliação chamada avaliação de risco. Se você não faz, quando você é empresário, você não é um bom empresário. Tem que fazer, pintar todos os cenários, ver todos os cenários, o que é possível, o que dá maior produtividade. E ele fez isso. Ele olhou e falou assim: já sei para onde eu vou, não é? Só que tinha um problema: ele não avaliou o risco espiritual da sua decisão. E é aí que eu quero dizer para você: há coisas que são boas, mas que nos levam para longe do plano e propósito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, você fala assim: olha, eu vou mudar de cidade, né? Eu vou para uma cidade. Aí você fala assim: mas eu tenho que ver, essa cidade tem condições econômicas, o meu negócio vai prosperar ali, ela tem boa infraestrutura, tem boas escolas, tem bons hospitais, tem boas vias de comunicação. A gente avalia tudo. Mas você já perguntou: ali uma igreja onde se ensina a palavra, onde os meus filhos podem ter formação, onde possamos continuar firmes na fé? Se calhar é a última coisa que penso. Sabe que, eu não sei se é o seu caso, mas às vezes eu vejo pessoas que visitam a igreja, né? E eu falo assim: quanto tempo estás aqui na nossa região? Eu estou aqui ano e tal. Só agora que procurou uma igreja? Interessante isso. Eu espero que não seja o seu caso, mas acontece, eu tenho visto muito aqui. Ou seja, a igreja era a última coisa a considerar depois da decisão de: olha, eu vou estar lá no Porto, porque o Porto é uma grande cidade. E eu acho que o Porto é fantástico, não é? Mas eu vim para cá com um propósito, é diferente. Irmãos, é assim: aquilo que pesa nas nossas decisões muitas vezes pode levar-nos para longe de Deus e para perto de coisas apetecíveis do ponto de vista do mundo. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus mais forte. Ele se distanciou de Abraão e foi se aproximando de onde? De Sodoma. Ele foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. E é interessante que quando Deus decidiu, e eu já preguei isso aqui, irmãos, eu sei que já preguei. Quando Deus decidiu que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, você vai encontrar o Ló lá, com a sua família. Está lá no capítulo 19. Eu gosto de voltar a esse texto de vez em quando, porque ele revela como é que uma decisão aparentemente boa e vantajosa, eu diria até um pouco egoísta, não é? Repercute na vida da pessoa. E olha só,
quando os dois anjos foram a Sodoma, capítulo 19 de Gênesis, a cuja entrada estava Ló assentado. Sabe quem que se assentava nas portas da cidade? Era a aristocracia, eram as pessoas que tomavam as decisões, ou seja, o Ló já ganhou o estatuto de dirigente da cidade, ele já estava ali, as coisas estavam correndo bem lá para ele, não é? Olha, afinal era um pecuarista bem sucedido, era estrangeiro, mas ele era bem sucedido. E sabe, as pessoas quando viam pessoas bem sucedidas, elas queriam fazer negócios, queriam que elas se estabelecessem nas suas cidades. Então estava ele lá, e como ele tinha valores que aprendeu com Abraão, seu tio, ele era hospitaleiro. Então ele foi ao encontro e prostrou-se em terra e disse-lhe: agora peço que os senhores venham a minha, olha lá, vinde para a casa do vosso servo. Ou seja, ele já tinha uma vivenda dentro da cidade, ele já não morava mais em tenda, ele mudou o estilo de vida. Veja só, muitas vezes a gente se gloria das nossas vantagens, do nosso patrimônio. Olha, estou bem de vida, já não vivo como os nômades, agora já sou um homem da cidade, estou na civilização. Ele estava se sentindo muito bem, né? Acho que ele teve orgulho de mostrar para os emissários do Senhor a sua bela casa, e a sua esposa recebeu lá, colocou toda a prataria, as porcelanas para o jantar. Percebe aquelas coisas? Mas ele nem sabia que aqueles emissários foram lá para dizer: isso aqui tudo vai ser destruído, vai tudo ser destruído. Ele já estava instalado, mudou o modo de vida, as tendas já deixaram de lado e etc. E o Abraão, meus queridos, como é que continuou Abraão? Peregrinando sobre tendas, andando por aquele terreno que Deus queria que ele conhecesse. E estava lá o Ló bem instalado, quando de repente, não é? Você sabe que a cidade toda alvoroçou-se à porta dele, querendo pegar aqueles dois visitantes para uma noite, desculpem o termo, uma noite de orgia com eles. Então, tal era a corrupção daquela cidade. Mas eram dois enviados de Deus que puniram aquela gente e disseram assim: olha, Ló, quem mais da sua família você tem por aqui? Você tem parentes, etc. Vamos sair, porque nós vamos destruir essa cidade. O juízo vai vir sobre. E já. E ele foi, porque, sabe o que aconteceu? O Abraão orava a Deus, pedia: Senhor, tenha misericórdia, eu tenho um sobrinho lá. E Deus ouviu. E esses homens enviados de Deus, esses dois anjos, foram realmente para tirar o Ló daquela situação. Agora, é interessante que nós dissemos assim: o Ló se afligia ao ver aquela cidade. Era uma cidade iníqua, era uma cidade corrupta, era uma cidade de gente interesseira. É tudo que hoje na sociedade a gente vê à nossa volta. Eu não sei como é o seu coração, mas a gente vê como é que estão os noticiários, o que se fala, o que se publicita. Realmente, nossa sociedade está assim, não é? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós nos afligimos, mas continuamos perpetuando e vivendo naquela situação, e expondo os nossos filhos a uma situação que eles poderiam ser poupados. É interessante que quando eles falaram isso, o Ló foi correndinho falar com seus genros, lembra? Porque ele tinha duas filhas jovens que estavam noivas de dois rapazes, e eles foram lá: olha, eu soube e tenho essa notícia para vocês, vamos sair enquanto é tempo, porque a cidade vai ser destruída. Olha só o versículo 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Pessoas que não tinham temor de Deus. Tá a brincar, né, sogrão? Que destruir? Sabe aquela coisa? Tem gente que não tem respeito pelas coisas do Senhor. Tem pessoas que não têm temor natural de Deus. É interessante que o justo Ló tinha filhas que estavam para se casar com homens que sequer ouviam a exortação da palavra de Deus e levavam-na a sério. Sabe, esse tipo de pessoa não serve para os seus filhos. Pessoas que não levam a palavra de Deus a sério não serve para ser genro, não serve para ser nora. E há pessoas que não conseguem se aperceber disso.
Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo, diz a palavra. Sabe por quê? Eles estão na outra onda. Se vier o juízo, eles não estão nem para ir ligando. Eles só vão se aperceber quando o fogo cair sobre eles. Mas e os seus filhos, como serão? Eles vão estar envolvidos com esse tipo de gente que, quando você fala de Deus, eles acham que é piada. Sabe que há pessoas que não levam isso a sério. Nós estamos numa sociedade que tudo é possível, temos que ser tolerantes, politicamente corretos, Eu não sei que tipo de genro eram aqueles, mas aquelas jovens filhas do Ló, que sobrinhas netas de Abraão, elas estavam envolvidas com rapazes que não levavam o juízo de Deus a sério. E eu fico pensando, e os nossos filhos, as nossas filhas, elas namoram com pessoas que gracejam daquilo que a gente fala da palavra de Deus? Não serve. Mas é um partidão, é alguém muito bom na cidade, ele tem carro, ele tem casa, ele tem bom emprego. Isso não vai durar para sempre, meus queridos. Há pessoas que só avaliam isso, e foi por causa desse tipo de avaliação que o Ló estava naquela cidade. Mas a família já estava totalmente comprometida com aqueles valores. E é claro que ele se afligia, mas não tomava nenhuma atitude. Tanto é que os anjos tiveram que dizer assim: olha, vamos lá, vamos sair daqui. E ele puxou Ló e as mulheres, a esposa e as filhas, e vão sair, porque enquanto vocês não saírem, não dá para destruir isso aqui. E quando eles puxaram, não é? Eles clamaram, olha só, versículo 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Está vendo? Às vezes nós temos que tomar a atitude enquanto é tempo. Se a sua família corre perigo e não sabes ainda, eu vou dizer, corre perigo sim, dependendo de com quem estão envolvidos os seus filhos, dependendo de com quem você está envolvido, onde estás, corres perigo. E Deus é misericordioso, e Ele salva o piedoso, mas há perdas. Sabe por que o Ló foi para aquela cidade? Porque ele olhou para a campina bem regada e disse assim: ali eu vou prosperar, e ganhou provavelmente muito dinheiro, criando gado ali nas campinas do Jordão. Ali eu vou prosperar. Ele estava talvez no topo da pirâmide social, mas espiritualmente longe de Deus, e Deus teve que ir ao seu encontro e tirá-lo dali. Foi misericordioso nesse sentido, porque ele sabia que lá no íntimo o Ló era uma pessoa justa. Mas será que eram a sua mulher e as suas filhas? Eu não sei onde ele encontrou essa mulher, se foi lá em Sodoma ou não, o texto não diz. Mas que quando eles saíram, um anjo disse assim: não olhes para trás. A primeira pessoa que olhou para trás, quem foi? A mulher de Ló, e virou uma estátua de sal. Agora, por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava lá atrás, lá em Sodoma. Sabe? Onde é que está o teu coração? Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração, disse Jesus. Ela olhou para trás, porque lá estavam todos os seus tesouros, a sua vivenda, a sua bela cozinha, não é? O jogo de jantar, a prataria, as joias, as roupas, estavam tudo lá, porque eles saíram com a roupa do corpo, só para se salvar. É o que nós estamos vendo com muita tristeza, o que está acontecendo ali no leste da Europa. As pessoas estão saindo às pressas, praticamente com a roupa do corpo, e eram pessoas prósperas, tinham suas casas, suas vivendas e tudo. Então, quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra, o Ló não teve tempo de pegar os rebanhos, não, ele teve que fugir com a roupa do corpo, e a sua esposa também. Ela olhou para trás e fossilizou imediatamente. Olha, há pessoas que ainda não fossilizaram, mas falta pouco, porque estão olhando muito para trás. Meus queridos, eu fico pensando que o Ló fez aquela opção para ficar mais rico. Consequência, saiu com a roupa do corpo. Não vale a pena, meus queridos, não vale a pena. Não vale a pena nos afastarmos de Deus, mesmo que o mundo nos ofereça tudo e mais alguma coisa, não vale a pena. Porque o Abraão, na sua simplicidade, continua sendo aquele homem nômade com as suas tendas, mas a descendência de Abraão
herdou todas aquelas terras, porque Deus é fiel nas suas promessas. Por isso que eu quero chamar-lhes a atenção hoje. Deus pode até salvar a sua vida, mas sua mulher, seus netos, e como é que é isso? Deus quer salvar a família. Por isso nós temos que fazer escolhas sábias, meus queridos, e as escolhas sábias não priorizam primeiro todas as coisas e depois vai pensar no reino de Deus. Porque quando nós procuramos como prioridade o seu reino e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam, muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Meus queridos, sabe que há pessoas que fazem como Esaú, que trocam o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, porque são imediatistas e não pensam nos compromissos eternos que tem que assumir com Deus da aliança. A família, eu estou a falar para famílias, nós temos que ter um compromisso sério com Deus, buscá-lo como prioridade, porque as filhas de Ló, meus queridos, não foram criadas no temor do Senhor, porque quando elas se viram sozinhas com o pai, porque fugiram, sabe o que fizeram? E agora ninguém vai se casar conosco, os nossos futuros maridos foram subvertidos, morreram todos lá em Sodoma. Sabe o que elas fizeram? Cometeram incesto com o próprio pai para suscitar descendência. Esta era a moral daquelas meninas. Que pena. E vieram dois povos, moabitas e amonitas, não é? Descendentes que se tornaram povos hostis do povo de Deus. Sabe, quando nós optamos por nos afastar da bênção, pensando que o mundo vai oferecer muitas coisas mais, podemos até ser salvos, mas vamos ser salvos como quem foi tirado do fogo, sabe? É muito triste. Você pode escolher o estilo de vida de Abraão ou o estilo de vida de Ló, mas essa escolha terá consequências. Queria ir convosco para Deuteronômio capítulo 30, já estamos no final do culto, não se preocupe. Deuteronômio capítulo 30, quando Moisés está a falar ao povo, verso 15 diz: vê que, Deuteronômio 30, 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Indo para o versículo 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e quem? A tua descendência. Estejam preocupados, meus queridos, com a sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, porque Deus trata com gerações, e as nossas decisões que são tomadas hoje têm consequências ao longo da história. Oxalá você faça parte da história da redenção como alguém que está conectado com o plano e propósito de Deus para a sua vida, vida pessoal, vida afetiva, vida familiar. Saibamos priorizar aquilo que é certo. Ele coloca diante de nós a escolha, Ele dá-nos a liberdade de escolher, vai para onde quiser, mas que não seja para longe de Deus e da sua bênção. Esteja sensível à voz do Senhor hoje ainda. Faça a opção de Josué 24:15. Eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para escolher a vida, você tem que escolher Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há vida plena nem vida abundante. Há sim aflição como a que Ló experimentou enquanto esteve em Sodoma. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Lembre-se disso. Ele vai permitir que eu esteja neste mundo, mas que eu seja preservado do maligno, mas que brilhe como Abraão brilhou nas suas peregrinações. Que Deus nos ajude a fazer escolhas certas para não lamentarmos como Ló e afligirmos a nossa alma desnecessariamente, que possamos desfrutar da bênção de Abraão, porque em Abraão e no seu descendente Jesus foram abençoadas todas as famílias da terra, a minha e a sua. Então opte por Jesus, para que você opte pela vida e pela bênção. Vamos terminar cantando Meu Olhar a Ti Dirijo. Vamos olhar para Deus, vamos ficar firmes nele. Pedir para a Sininha dirigir.